está entre nós. Senhor, o teu Espírito que está aqui nesta hora, venha falar conosco, manifestando o teu poder, a tua graça. Pai, queremos avançar. Toma o lugar, renova-nos, fortaleça-nos. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uau. Glória a Deus. Shalom Adonai. A paz do Senhor. A garra. A energia. Já comemos? Glória a Deus. Estamos no 10º quê? Uau! Mais 4 dias. Mas já percorremos longo para ter que desistir em 4 dias. Desistir é um fracasso. Não é só fracasso, é a pior derrota. Depois de você ter sacrificado 17 dias, em 4 a faltar dizer, já não quero mais, já não vou aguentar mais. Valia a pena não ter participado. Amém? Bom, vamos lá tentar abordar um pouco o assunto que vos deixou pensativo ontem. Não é? Estávamos a falar de um assunto ontem que deixou os irmãos pensativos. Não é verdade? E penso que vocês devem ter orado muito, né? Buscado mais a Deus para ter revelação. Então, com isso vamos ler 2 textos, um no Novo Testamento, o outro no Antigo. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27. É o primeiro texto, versão RA, mídia, por favor. Ok? Já temos-lo no quadro. E assim está escrito e diz a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e criou, homem e mulher e criou. Primeiro ele disse, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, depois é que criou. Primeiro falou e depois é que criou. Primeiro falou, depois é que fez. Ok? Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Ok, o texto em Romanos diz, pois todos pecaram. Quantos pecaram? Quantos pecaram? Todos é todos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos a Romanos capítulo 5, vamos ver o versículo 12 a 14. Portanto, assim como por um só homem entrou pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim, olha o que o texto está a dizer, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quer dizer, o homem portal. O homem também é portal. Porque está a dizer que o pecado entrou no mundo por intermédio de um só homem. E do pecado, a morte. O pecado gerou a morte. A morte, pecado e o portal do homem. Não sei se os irmãos estão a entender. Portanto, assim como por um só homem, um só, não foram 2 homens, não foram todos homens, um só.
por intermédio, através de um homem, entrou o pecado no mundo inteiro. E isso nos remete a Romanos 3:23, porque todos pecaram. Por intermédio de um homem se tornou portal para o pecado entrar no mundo inteiro e para a morte vir. Porque pelo pecado surgiu a morte. E ele avança. Assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos, deu origem a um pecado que afetou o mundo inteiro. E este pecado trouxe a morte, é o que temos ali. E essa morte passou a todos. Por quê? Porque todos eles pecaram. Se não tivessem pecado todos, a morte ia atingir só alguns. Os irmãos estão a compreender? Eu estou a pregar já. Mais 5 minutos, amém, e sai já. Versículo 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. 14, o que nos interessa é 12 e 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Deixa eu ver no 15, se bem que não quero ler o 15. Deixa eu ver aqui. Ok, podemos pegar 15. Podemos também pegar 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, que foi o pecado, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, aqui já está falando do Senhor Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Tenha a bondade de sentar. Aleluia. O primeiro texto que nós lemos, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27, Deus, depois de ter criado tudo, e agora é o momento da criação do homem, ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui estamos a ver Deus a fazer o homem e a mulher. Já dizer, façamos, versículo 26, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quer dizer, Deus está a falar que o homem é a imagem dele e o homem é a semelhança dele. No versículo 27, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, e os criou macho e fêmea, ou homem e mulher. Nós somos a imagem e nós somos a semelhança de Deus. Precisa entender isso, porque eu prometi falar hoje de quê? DNA. Sim, se você não falasse, também não ia falar. No mesmo texto falaria uma outra coisa. DNA espiritual, porque vamos analisar também um pouco o DNA biológico, e então isso nos ajuda a entrar no DNA espiritual, e você vê que os teus problemas na verdade têm a ver com DNA espiritual. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos imagem e semelhança de Deus na aparência física. Deus não tem um corpo físico. Deus não tem um corpo material. Aí a pergunta é: somos imagem e semelhança de Deus em quê?
Esse Deus que não tem corpo físico, corpo material, corpo humano, João capítulo 4, versículo 24, vai nos ajudar a compreender que Deus é Espírito. Na conversa entre Jesus e a mulher samaritana, Jesus vai lhe falar de que Deus é Espírito e importa os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, Deus não tem um corpo físico, Deus não tem um corpo material. Mas esse Deus que não tem corpo físico nem material, ele cria o homem, ele projeta o homem, ele coloca no homem o corpo físico. Estamos em sintonia? Através desse corpo físico, o homem consegue ter alguns atributos que o Deus tem. O homem tem, como nós chamamos essa expressão, olha, está a me escapar agora. Através do corpo físico, o homem vê, o homem ouve, o homem fala, o homem sente, ele tem esses 5 sentidos. O homem fala, o homem comunica-se com Deus. Entretanto, esse Deus que fala, que ouve, que vê, ele não é um Deus físico, ele não é um Deus humano, ele não é um Deus material. Os irmãos se lembram, já explicamos aqui sobre antropoformismo. Não se lembram? É porque é jejum e oração. Se fosse assim um culto quinta ou terça, terminava o culto. Falamos da mão de Deus, da boca de Deus, do ouvido de Deus, mas Deus não tem mão. São linguagens antropomórficas para nos ajudar a compreender. Quando se diz a mão de Deus, você vai ler Isaías, diz, a mão de Deus não é curta para que ele possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que ele não possa ouvir, mas Deus não tem mão. Você já viu o Espírito ter mão? Não. Já viu o Espírito ter olho? Não, mas Deus vê. São linguagens antropomórficas para nos ajudar, nós entendermos, porque nós não conseguiremos entender a linguagem de Deus. Estamos em sintonia? Nós não conseguiremos entender a linguagem de Deus. E por isso é que tem gente que diz, não, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo claramente. Mas Deus, quando vai falar contigo, vai falar enigma. Mas o enigma é que você não quer. Mas há uma razão que Ele vai te falar em sinais, em enigmas, que vai exigir de você uma interpretação. Bom, vamos fechar esse capítulo, vamos avançar. O mais importante é que nós já conseguimos entender. Amém? Então, o que na verdade vai significar imagem e semelhança de Deus? Ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Significa que nós como homens somos sim ser material, mas esse ser material, esse homem físico, ele carrega a natureza divina. Alguém está compreendendo o que estou a dizer? Ele carrega uma natureza divina, isso em suas qualidades ou atributo. Estamos em sintonia? Quando Deus está a dizer que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele vai pegar o barro, vai criar, vai fazer, vai soprar, o homem vai tornar alma vivente. Este homem, ele carrega uma natureza divina, natureza esta que Deus tem. Esse homem vai ter atributos, qualidades de Deus, que só mesmo Deus é quem tem. Isso não tem nada a ver com a aparência física, que o homem é parecido com Deus, mas tem a ver com o caráter, tem a ver com o propósito, tem a ver com o atributo. Estamos a compreender? A imagem e a semelhança de Deus, ela faz a descrição de algo humano que é unicamente capaz de se relacionar com Deus. Os animais, as plantas não se relacionam com Deus. Tem alma, mas não tem espírito. O homem se relaciona com Deus porque ele é a imagem e a semelhança de Deus.
O animal se relaciona com o homem, mas não com Deus. Então, esta imagem e semelhança está querendo dizer que o homem tem algo único, tem uma qualidade, um atributo único que lhe ajuda a relacionar-se com seu Deus. Em resumo, posso dizer que a imagem e semelhança de Deus quer dizer que o homem possui personalidade, moralidade e espiritualidade. E nós nos relacionamos com Deus na espiritualidade, no espírito, porque o nosso Deus é espírito. É nesse nível em que você se relaciona com quem? Com Deus. Por isso é que Ele nos criou a imagem, a sua imagem e conforme a sua semelhança, permitindo-nos, embora sendo material, sendo ser físico, humano, que possamos nos envolver, possamos nos relacionar, possamos nos comunicar com Ele. O outro texto que lemos, esse texto vai nos ajudar a fazer simbiose. Os dois textos que nós lemos em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 5, 12 e 14, vai nos chamar a razão, dizer que todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Por intermédio de e aqui vimos, já estava a pregar eu naquela hora, o homem é portal. Eu sou portal, você é portal. Você pode introduzir coisas na tua vida, você pode introduzir coisas na tua família, você pode introduzir coisas na tua casa, pode introduzi-las. Você pode introduzir espíritos na tua família. Vou te ajudar. Existem pessoas, ele não precisa falar nada. Ele precisa só colocar os pés na tua casa. Depois dele sair, desde o dia que ele colocou o pé, saiu, foi embora, alguma coisa começou a acontecer, seja de bom ou ruim. Vocês concordam comigo? Tem pessoas assim. Ele não precisa falar, não precisa dizer. Ele chegou. Quando vai embora, ou a partir do momento que ele chega, você já percebe que a coisa mudou. O ambiente ou ficou pesado ou ficou mais leve. Se não sentir naquela hora foi, com o passar do tempo você vai ver, desde que aquele indivíduo colocou os pés na minha casa, no meu gabinete, no meu quarto, desde aquele dia até hoje não tem paz. O homem portal. Você pode carregar consigo espíritos malignos, coisas ruins, como pode carregar consigo a graça de Deus, no sentido de que chegou num lugar, nós somos, entenda isso, portadores ambientais. Portadores esses que podem mudar o ambiente. Quer você seja cristão, feiticeiro, bruxo, também mesma coisa. Ninguém falou amém. Então, ou carregamos algo, carregamos divino, sobrenatural de Deus ou alguma coisa diabólica. Por intermédio de que é Adão, entrou o quê? Pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como é que nós pecamos? E temos dito o bebê que nasceu é anjo. Anjo de onde? Leste aqui Bíblia sagrada ou é uma lenda? Não lhe deixa, é anjo. Anjo fica no céu. Anjo que chora toda noite te incomodar para mamar. O fuso horário é totalmente o contrário. Quando você quer dormir, o anjo está acordado. Porque se fosse um anjo, tinha que te aliviar. Mano, a criança não é anjo. É homem ou mulher. É ser humano. Tira isso aí, minha filha, meu filho, meu bebê anjo. Anjo?
Da luz ou da treva? Para nos despertar. Então não diga mais o teu filho, o teu bebê é anjo. Ele está na fase da inocência, mas não é anjo. Pode não saber o que está a ocorrer, mas ele não é anjo. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Minha pergunta, como é que você pecou? Se você entende isso, você vai entender o que vamos falar de Gênesis espiritual, DNA espiritual. A mensagem hoje, nem quero levar tempo, eu também quero ir descansar. A Bíblia diz que todos pecaram, você concorda comigo? E o texto que lemos, mídia pode colocar no capítulo 5, versículo 12. Por intermédio do o portal chamado Adão entrou pecado. Portanto, assim como por um só homem, aqui está se referindo de Adão, entrou pecado no mundo, Adão abriu porta, pecado entrou, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a quem? A todos. Mas a morte vai passar a todos por quê? Ele vai responder porque todos. Está a dizer, um homem pecou, pecando um homem, todos pecaram. A morte entrou por intermédio do homem, então esse um homem tem que morrer, também todos esses têm que morrer. Eu pequei aonde? Eu pequei como? Eu pequei quando? Diga. Não percebi? Exato. Eu pequei aonde? Eu pequei como? Eu pequei quando? Isso é que temos que refletir. Se você entende isso, então você entende o resto. Todo homem pecou em Adão. Todos nós pecamos em Adão. Pastor, eu não estava lá, estava. Gostamos de culpar Adão. Todos nós pecamos em Adão. Isso quer dizer que em Adão nós herdamos o pecado coletivo. Todo homem pecou em Adão de forma corporativa. Ok? Ao nascermos, nós herdamos um estado pecaminoso. Estamos em propensão do pecado ou ao pecado, num estado pecaminoso. Ou seja, Adão quando peca, todo descendente ou todos que vão descender de Adão já pecaram. Vosso silêncio. Adão foi feito, criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. Adão tem a natureza divina, Adão tem atributos divinos de Deus para se comunicar, para se relacionar com Deus. Este Adão e Eva, e aqui só se refere a Adão, este Adão, o homem, peca. Todos nós pecamos em Adão, de forma corporativa. A natureza de Adão, Adão foi criado perfeito, sem pecado. Em Deus não há pecado, então em Adão não havia pecado. Adão foi a obra mais perfeita de Deus na criação. Por isso é que à medida que Deus foi criando, viu que Deus era bom. Quando criou o homem e viu Deus que tudo era muito bom. É a obra mais perfeita da criação de Deus. Não havia nele falha alguma. Pecado é também isso, é falhar em acertar ao alvo. Adão pecou, a natureza de Adão corrompeu-se. A natureza adâmica contaminou-se. Tudo em Adão e Eva tornou-se corrupto. Quer dizer, todo produto, todo fruto que virá de Adão é um fruto corrupto.
todos que vão descender de Adão, eles descendem não mais daquela natureza divina que é a imagem e semelhança de Deus, mas todos que vão descender de Adão após a queda, eles estão descendendo da imagem e semelhança de Adão. No pecado, a imagem e semelhança de Adão sofreu corrupção, transformação. Compreendemos isso? Compreendem o que eu estou a dizer? É para chegarmos no DNA espiritual. Todos que vêm da linhagem de Adão já carregam uma natureza não mais a divina, perfeita, mas estão a carregar uma natureza corrupta, uma natureza contaminada. É a mesma coisa você ter uma árvore que já está doente. Toda fruta ou todo fruto que vem desse árvore vai fazer o quê? Não é verdade? Por isso é que os europeus abatem, algumas vezes enviam para aqui a gripe do galo, galinha ou galo. Coitado, galo tudo é galo, mesmo que é galinha, só dizem galo. Não é isso. E quando vai se comer, não se come galo, come galinha. Galinha rija, nunca come galo rijo. Está a ver como é que nós... Aquela coisa do Éden, Adão culpar a Eva, até hoje continua. Mesmo comendo galo rijo, ninguém fala comemos galo rijo. Comemos galinha rija. Quando é doença, ninguém fala galinha, gripe da galinha, gripe do galo. Quero dizer que esse galo que tem gripe, nessas aves onde isso é que esse ramo aqui, onde a veterinária funciona, a questão de saúde funciona, todos os ovos também vão ter que ser eliminados. Não pode ir para a mercadoria, porque o galo ou a galinha que tem a gripe, que está contaminado, o ovo dele também está propenso à contaminação. O que é que vai fazer? Tem que retirar. A árvore que está contaminada por alguma doença, alguma coisa, quando essa árvore brotar fruto, ainda que tiver a brilhar, um brilho aparente aos olhos, mas essa fruta ou fruto, consigo tem bactérias, tem germes, tem micro-organismos que vão afetar, perturbar a saúde humana. Estamos a compreender? Então, por quê? Porque a árvore em si já está corrompida. Então, Adão já não tem a natureza divina. Qual era a natureza divina? Era de um Adão que vivesse para sempre naquele estado, naquela natureza. Mas esse Adão peca e entra aqui, a morte. Por isso é que ele já não é o mesmo, tem que morrer. Estamos a compreender? Então, todos que vão descender de Adão não vêm mais conforme a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se não entra pecado em Gênesis capítulo 3, todos os descendentes de Abraão seriam imagem e semelhança de Deus. Por causa do pecado, eles agora são imagem e semelhança de Adão. Qual é agora a imagem e semelhança de Adão? É uma imagem corrupta, é uma imagem corrompida. Por isso é que você vai ver que quando chegamos em Gênesis capítulo 4, ocorre o assassinato, homicídio. Por causa de quê? De uma natureza que está corrompida. O diabo não chegou mais falando com Caim, conforme fizera com a Eva no capítulo 3. No capítulo 3, ele conversa com a Eva. É assim que disse Deus: não comereis todas as árvores. A Eva se deixa levar e cai em pecado. Vem o julgamento de Deus. Deus questiona Adão. Adão, o que é que olha a resposta de Adão? A mulher que me deste, ela me deu e eu comi. Questiona a mulher. A mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Eles foram expulsos do Éden. E o que é que o Senhor Deus faz?
ele coloca querubim a guardarem com a espada aquele jardim por causa do fruto da vida eterna. Não tinha só fruto da árvore proibido, tinha outro fruto. E Deus coloca aquilo porque com a mente de que se deixar o homem volta para o jardim, vai comer aquele fruto, vai viver eternamente pecador. E como não deve continuar eternamente pecador, temos que preservar essa árvore da vida. A árvore esse que em Apocalipse nós vamos ter acesso. Bom, o objetivo não é falar essas coisas, mas prontos, é para vos ajudar. Não sei se os irmãos estão a compreender. Ok, fico bem, fico feliz, porque se tivesse mais forte, então eu tentaria mudar o ângulo. Quem matou Abel? Caim. Matou por conta de quê? Não falem. Gênesis capítulo 4. Mídia, dá só, vamos lá. Eu não queria ler, eu quero avançar, porque tenho um objetivo. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo... ok, coabitou o homem, ok, pode colocar mesmo ali. Conheceu Adão a sua mulher, coabitou, concebeu, deu à luz a Caim, então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Este menino está a nascer debaixo do pecado. Escuta uma coisa: se Adão tivessem gerado Caim e Abel antes da queda, e só ele tivessem comido o fruto, ele e a sua mulher, Caim e Abel não teriam a natureza de pai e mãe. A natureza pecaminosa entrou depois do homem comer o que lhe foi proibido. E isso ocorreu antes deles gerarem filhos. Então, esses filhos que eles estão a gerar têm a natureza pecaminosa. Versículo a seguir, 2. Aqui ele já reproduziu o primeiro disco, que é Caim. Agora vai reproduzir o segundo, que é Abel. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Vamos a seguir? Rápido mesmo, mídia. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Deus não se agradou. A culpa não tem a ver com o tipo, tem a ver com a forma, o coração que dá. Caim não deu considerando quem é Deus, já Abel diferente. Mas olha a reação de Caim por causa de Deus ter aceito a oferta do seu irmão. Irou-se Caim, pois sobremaneira. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e diz: caiu-lhe semblante, estava chateado, irado. Versículo a seguir. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Avança. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deixa eu dizer, procedeste mal, por isso que não aceitei. Se todavia procederes o mal, eis que o pecado, eis que quê? O pecado, este pecado já tinha entrado. O pecado já entrou, assim que o pai e a mãe pecaram. O pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti fazer quê? Domínio. Deus está a advertir a Caim. A forma que você está aí, o ângulo em que você está a tomar, o ângulo em que a ira que está em ti está a tomar, vai causar desastre. Mas você tem essa habilidade de rejeitar isso. Aqui não foi o diabo que veio para dizer no Caim, convida teu irmão para ir no campo, e lhe mata. Mas aquela natureza já está em Caim. Existem coisas que já estão na nossa natureza. Ele só precisa de alguma coisa para disparar. É tipo o dedo já está no arsenal, no gatilho. Vocês não estão entendendo. Há pessoas que o álcool já anda no sangue. Ele só precisa do cheiro. Só o cheiro ele já... meio copo já, porque aquilo já está dentro dele. Começam a entender já o DNA. Aquilo já está. Quer dizer, é como o dedo no gatilho ou no arsenal. Mínimo erro, já foi. Dizer, mas eu não quis. Mas é que o dedo estava lá.
Se o dedo está lá, você pode se distrair, cabecear e sem querer apertar o gatilho, o arsenal. Então, vamos aí, versículo a seguir, que ele convida o irmão para ir para o campo. Ok. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos aonde? Ao campo. Quando ele está convidando o seu irmão, ele já tinha arquitetado tudo. Não estamos aí no campo para passear, não estamos aí no campo para trabalhar, estou aí no campo para acabar com a vida dele. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e não é se levantar para brigar, para discutir, depois vão se reconciliar. Se levantou para matar. E se vocês se lembrarem no princípio desse trabalho, quando falamos sobre a família, falamos desse texto. A família entrou em decadência, declínio. Ele lhe mata. E para piorar, quando Deus lhe pergunta, qual é a resposta que ele dá a Deus? Eu sou o guarda-costa do meu irmão? Amém? Li esse texto, mas eu não queria ir muito nesse texto. Ele diz, eu sou a segurança do meu irmão. Deus diz, o sangue do teu irmão clama até a mim. Por quê? Porque esta natureza corrupta, corrompida, está em Abel. Também está em Caim. Mas Caim resolveu partir contra o seu irmão. Para vocês bem entender, Midiadam, Gênesis capítulo 5, versículo 1 a 3. Diante do que eu falei. Não, Gênesis. Vamos ver quando agora Adão gera Sete. Também esse texto vimos. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Ok? Quando está falando do princípio. Quando no princípio Deus cria o homem, Ele cria esse homem à sua semelhança, à sua imagem. Alô? Ok, versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome Adão, no dia em que quando eles foram criados, tem a semelhança de Deus, os atributos de Deus, a natureza divina, não corrupta, não contaminada. Versículo 4. Ok. 3, ok mesmo. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua. Que semelhança? Semelhança de Adão. Viveu e gerou filho à sua semelhança. Em outras palavras, gerou um filho à sua natureza. Um filho que carrega o DNA do pai. E um DNA corrompido. O filho está a herdar algo do pai. E o que ele está a herdar do seu pai é algo já corrompido, corrupto. Os irmãos estão a me entender? Estamos em sintonia? Estamos a perceber, está a entrar. Ok. E viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, ok? Conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. É um filho não como fantasma. É um filho que é material, que é físico, que é humano, não é um filho espiritual. É semelhante, é imagem, é reflexo, é parecido, porque ele carrega a mesma natureza do pai, nele circula o sangue do pai, tem a linfa como o pai, tem os órgãos, pulmões conforme o pai. Estamos a compreender? Ele tem o DNA do pai, ele herdou coisas do pai. Este não é a semelhança, a imagem do princípio da criação, quando Deus criou Adão e Eva antes deles cair. Aqui já é uma corrupção. O que isso quer dizer em suma é que após
após a queda de Adão e Eva, tudo quanto eles vão gerar, esse descendente já não são aquilo que Deus previa. Todo descendente, ou todos que vão descender de Adão, são pecadores. Por isso é que você pecou, e Romanos 3,23 vai dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E no 25,12 vai dizer: por intermédio de um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Por isso é que todos vão ter que morrer, porque todos pecaram. Nós pecamos em Adão de forma coletiva, mas também temos pecado de modo individual. Em Adão nós pecamos. Somos descendentes de quem? De Adão. Todos nós viemos de quem? De Adão. Pelo Adão, você e eu fizemos que? Pecamos. Por quê? Porque nós estamos ligados em Adão, estamos conectados em Adão a partir de laço. Amém? A partir de quê? De laço. É a mesma conexão que temos com as nossas famílias. Estamos conectados à nossa família por intermédio de quê? Laços familiares. Mas não apenas laços sanguíneos, que é laço familiar, também estamos ligados aos nossos pais, aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, por intermédio de laços espirituais. Então nós vamos entender, a nossa conexão tem a ver com DNA biológico e DNA espiritual. Irmão, estou te admirar, com esse grito está a dormir. Estou te admirar, está a dormir assim mesmo que eu estou a gritar? Isso é laço de sono. O laço familiar está te seguir até na igreja para dormir, para não ouvir nada, para continuar a te prender. Olha, até comecei o culto sem ter cumprimentado nossos irmãos da live. Shalom Adonai, nossos irmãos que nos acompanham. Fiquem ligados e Deus certamente vos abençoe e vos abençoará. Amém. Então, estava aqui a falar do laço biológico espiritual. Nós estamos ligados em Adão, ou com Adão, através de laço. Descendemos de Adão, então nós herdamos o pecado. Em Adão, todos pecamos. Em Cristo, todos somos salvos. Isso quando nós nos rendemos a Cristo. Por um homem entrou o pecado e a morte, e também por um homem entrou o perdão e a libertação. Por Adão veio o pecado e a morte. Por Jesus, um homem, entrou a salvação. O que quer dizer que afinal a coisa não está só ruim. É possível mudar a coisa, o cenário. Você ainda não entendeu isso. Vai perceber depois que é possível mudar o cenário. Então estamos ligados às nossas famílias através de quê? De laços. Laços esses que podem ser espirituais. Laços esses que na verdade são físicos. Nós falamos muito sobre a família. Eu não gostaria de ir mais explicando muito sobre a família. Uma das definições que falamos sobre a família é a unidade por múltiplos laços capazes de manter os membros moralmente, materialmente e espiritualmente recíprocos durante uma vida ou durante gerações. O que é que nós vamos entender com isso? Para compreendermos bem os laços. Dissemos, Deus nos cria e Deus nos coloca onde? Na família. Família este que você e eu não escolhemos. E Deus nos colocou lá. Dentro dessa família existem laços. Laços espirituais, existem laços sanguíneos, laços biológicos.
em todas as famílias. Podemos até, aqui na igreja, não sermos parentes, termos o mesmo grupo sanguíneo, mas isso não significa que temos o mesmo laço familiar, nem laço espiritual. Você pode ser A positivo como eu A positivo, ou O negativo como eu O negativo, mas isso não é sinônimo de que estamos ligados no mesmo laço. Temos as mesmas informações biológicas ou genéticas. São totalmente diferentes. Então, os laços familiares não são mais do que não conexões sanguíneas existentes entre pai e filho, através de quê? Da ligação genética. É importante compreendermos esse conceito, isso que eu estou a dizer. Vai te ajudar a posicionar na luta espiritual. Eu vou repetir. Laços familiares, elas são conexões consanguíneas ou sanguíneas, é a mesma coisa, conexões consanguíneas que existem entre pais e filhos, ou então entre membros da família, isso através de quê? De uma ligação genética. Compreendemos? O laço de sangue, que aqui estamos a referir, é um tipo de laço parentesco que está estabelecido por intermédio de sangue. O que te liga com teu pai, com a tua mãe, com teu avô, é um laço de sangue. Aleluia. É um laço de quê? De sangue. É um laço, eu disse, de sangue. É que nos conecta. Por quê? Porque carregamos a mesma informação genética. Vamos carregar a mesma informação sanguínea. Por esse motivo, quando alguém está doente, principalmente aquelas doenças conhecidas hereditárias, como diabetes, hipertensão, câncer, até problemas de visão. Quando você vai para a consulta, quando se detecta pela primeira vez, qual é a primeira pergunta que o médico faz? Há alguém na família que tem essa doença? Por que o médico pergunta se há alguém na família que tem a doença? Porque a medicina sabe que existem espécies de doença hereditários que tem a ver com o laço sanguíneo, que tem a ver com a conexão, com a ligação que há entre os parentescos. E dali vão advertir, ou ele vai perceber que há sinais, há indício, vai advertir, cuidado, do que vimos o nível daqui da glicemia, já chama atenção. Como na família já tem 1, 2, 3 pessoas que têm tido problema de diabetes, você está propenso também a ter esta doença. Então o que vai fazer? Vão te dizer prevenção. Reduzir a quantidade de quê? Do açúcar. A primeira vez quando detectaram o meu problema da visão, me questionaram, há alguém na família que usa óculos? Eu disse, não tem. O meu pai não usa. A minha mãe não usa. Os meus avós não usaram. A minha avó materna morreu com 103 anos. Não usou óculos, nem bengala. E eu lhe recebi a graça, eu disse, tomei a tua graça, não vou morrer agora. Então o médico concluiu, disse, não, você nasceu com essa deficiência e poderia ser ultrapassado se porventura se detectasse prematuramente. Eu disse, mesmo com essa idade que eu tenho, vai passar.
Porque o meu Deus que deu o olho, Ele tem outro olho para dar, no lugar de um. Para pessoas como nós que usamos óculos, a ciência médica vai te advertir a ter que cuidado, porque é possível que um dos teus descendentes venha também ter esse tipo de deficiência. Aleluia. Por que ele está a advertir? Por que chamou muita atenção? É por causa das questões genéticas. As informações que passam de sangue do pai para os filhos, do avô para os filhos, para os descendentes. Elas carregam uma informação. Dali é que você vai ver que ele é parecido com o pai e com a mãe. Como é possível? Às vezes acontece nos pais. O filho que geraste não é parecido nem contigo, nem com a tua mulher, mas é chapa do avô. Mas quem lhe fez é você. Mas não saiu você. Não é que a tua mulher te corneou com a tua avó. Te deu chifre. Não, acontece. Às vezes não é parecido contigo, é parecido com teu irmão caçula ou teu irmão mais velho. Não é que o teu irmão mais velho dormiu com a tua mulher. Mas se colocam o teu irmão aqui, colocam o teu filho aqui, cópia. Ou, essa parte que você pode rir bem, é parecido mesmo contigo. Por quê? Porque ele está a carregar as informações genéticas. Ele herdou do pai. Quando quer se comprovar a paternidade, qual é o teste que se faz? DNA. Por quê? Porque no DNA, que é ácido desoxirribonucleico, tem lá as informações genéticas. Tem lá genes. Genes não é mais não do que senão é a informação que ele dá de quê? Da origem. De onde você vem. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou a dizer? Antes de eu entrar no campo espiritual, deixa mesmo ainda ver aqui algumas definições que eu encontrei. O DNA é uma molécula que carrega todas as informações genéticas de um ser vivo. Está lá. Por isso é que lá onde se faz esse tipo de estudo. Aleluia. É a molécula presente no núcleo das células dos seres vivos, que carrega toda a informação genética de um organismo. Por isso é que, se te disserem no DNA que esse filho não é teu, não duvida, esquece. Que não é mesmo teu. Você não quer ouvir isso, né? Em outras palavras, DNA é o responsável por todo o nosso corpo. Aleluia. Isto está no sangue, na conexão. E você vai perceber, em muitas famílias, eles têm a graça, é uma família dos intelectuais. Eles são bem inteligentes. Eles não precisam estudar muito. Mesmo estando na escola, o professor explicou, ele já está. Em casa, é só 5 minutos de revisão. E tem daquelas mesmo, por isso é que tem que ir mesmo na explicação. Porque eles mesmo não bastam um explicador, tem que ser 2, 3. Você é um deles assim. Não, mas você não é o culpado, você herdou isso. Por quê? São coisas que nós herdamos. Eu estou a te falar primeiro da genética, da ciência médica, da biologia. Vou te levar no enquadramento espiritual para você perceber. Por isso é que vê, esse na família deles são bué barra. Eles são inteligentes mesmo. É conhecido que aquela família é inteligente. Agora, tem outras, a informação genética que eles têm, não adianta gastar dinheiro nos produtos para ter cabelo. O meu caso é careca.
Aqui, gastar dinheiro, produto, já vi aí natural para crescer. Não, não vou gastar, vai mesmo, vai. Ainda que é jogar dinheiro fora, porque isso está nos genes. Não é verdade? Tem outros, não precisa trançar. Tem mulher que tem que trançar para cabelo crescer. Tem outros, não trançam para crescer. É que deles, o genes deles, a informação genética que tem, nessa informação genética, o cabelo deles é longo. Por isso é que nós, os negros, colocamos peruca, as negras. Não, isso é tudo só para vocês entenderem onde estamos aí. Eu colocamos peruca porque queremos cabelo comprido. E como não temos que pegar ou mesmo cabelo humano ou fibras, né? Para colocar, para ficarmos bonitas. Amém. Mas é que no nosso genes não existe essa informação de cabelo longo. Aleluia. São coisas que nós herdamos por intermédio do tronco genealógico em que nós fazemos parte. Você entendeu das doenças que eu falei? Então, o que nós herdamos do tronco que nós fazemos parte, ela vai andar, vai sempre caminhar conosco. Seja ele coisa boa ou coisa ruim. Seja ela em termos de saúde, aí que você vai ver que já falamos, doenças hereditárias, doenças genéticas. O médico vai dizer, não, isso está dentro dos genes. É algo que não se pode anular. Estamos a compreender, igreja? É algo que você não anula, é algo que você não aniquila, porque está lá dentro do sangue e vai passar geração após geração. Assim como funciona na ciência médica, no campo espiritual também é. O pecado não é algo biológico, o pecado é uma doença espiritual. Algo espiritual que entrou por intermédio de Adão e foi passando a todos que descenderam de Adão. O pecado é algo espiritual. É um problema espiritual do homem contra seu Deus. Quando Deus disse a Abraão, sai-te da tua parentela, Deus estava a dizer a Abraão, já explicamos isso, para Abraão se desconectar dos vínculos espirituais familiares. Não que Abraão abandonasse, rejeitasse a sua família. Era com o intuito de Abraão se desligar dos laços espirituais que afetavam este moço. Deus quer estabelecer laços e vínculos com Abraão, mas não pôde porque há ainda aqueles que existem. E Abraão tem que quebrar aqueles que existem para se juntar e se conectar ao seu Deus. Estes mesmos laços que Abraão tinha que desligar eram laços espirituais. Não se vê com olho humano, mas você pode ver com olho humano os seus efeitos. Estamos em sintonia? Você pode ver com os olhos humanos os seus efeitos, as suas causas. Então, existem DNA espirituais. Dali é que aquilo que nós falamos ontem, e vou falar um pouquinho hoje, e depois entrarmos já na oração. A necessidade daquele mapeamento espiritual é justamente para você perceber, e você que já está fazendo mapa, você vai ver que é algo repetitivo. É um ciclo que aconteceu com alguém, com dois, com três, até porque nós não damos muito valor na questão genealógica. Não estudamos muito, infelizmente, alguns nem conheceram avós, outros nem conheceram pai,
Uns nem têm história da família e não tem como você saber o tronco genealógico. Mas para aquele que tem, você vai perceber, ao analisar profundamente, você vai ver que é coisas que já vêm longo tempo. Ela vai continuar a se ramificar, porque aquilo entrou por intermédio de um. Mas também dentro da família, pode colocar um ponto nisso. É o texto que nós lemos. Como são situações espirituais, se eu não procurar dar solução, resolver agora, eu posso ter um aparente descanso. E amanhã, aquilo como já está lá, ele ativar. Para os irmãos poderem mais uma vez entender. Na época da guerra que o país atravessou, tem muitos lugares que tinham mina. Mina anti-tanque, mina anti-pessoal. A mina está ou não está? Está. Me lembro no Zengão onde eu cresci, naquela altura a Terra Vermelha era um lugar muito perigoso porque a DNIC matava lá os bandidos e prontos. Tinha aí vizinhos do bairro mesmo, da outra rua, os jovens, foram para lá, tinha uma lagoa aí para apanhar peixe, para apanhar algumas coisas, e começaram a brincar com os ferros. Eles não sabiam que estavam a brincar com uma mina antipessoal. Atira nessa, atira naquela, atira nessa, atira naquela, atira nessa. A mina está lá. Depois um cai no chão, escorrega, cai, e nesse de procurar apanhar o pé, quando levanta, já um pedaço do pé está no ar. As minas, elas estão bora lá. É só esperar alguém que chega, aciona e explode. É assim que é muitos problemas de gênese espiritual que nós carregamos. Ela está lá, parece num estado adormecido, mas ele está a esperar algo que lhe dá combustível. Ok? É como você na bomba de gasolina. Aquela gasolina está ali, basta só mínima coisa em chama. Ok? O exemplo prático, ao acendermos o fogão, quando você encosta o fósforo, já era. E se for esse fogão que já vem isqueiro, à medida que você está a girar, já está. Quer dizer, são situações que estão lá conosco, muitas delas não foram resolvidos, não foram tratados, estão lá, parece adormecido, esperando algo que lhe dê oportunidade, que vai lhe acionar. É como você ativou, e basta ativar, já está. E muitas vezes isso, você já tem algum pressentimento de alguma coisa ou alguma determinada inclinação. E quando você vai ver, tem um primo, o meu irmão mais velho falava nada, esse mesmo ele tem no sangue. O meu irmão mais velho dizia assim, se os outros não é buscar feitiço para pegar as mulheres, esse mesmo nosso primo como irmão, dele está no sangue. E está mesmo no sangue. E está mesmo no sangue, porque a linhagem é assim, aquela linhagem é dele. É um DNA espiritual. E quando você vai a fundo na história, é o pai, herdaram do pai. Estou a falar mesmo, isso é um facto. Herdaram do pai. Quando você vai buscar o pai, vai ver, tá, a vida é lá em cima. Embora a vida deles, aqueles homens, não é uma mulher, não é duas, não é três.
Não é que ele deseja, mas é algo que ele tem no DNA. Há essa informação genética de que uma não basta, de que duas não chega, de que três é pouco, muito pouco. E esse tipo de situação, se você não se submete a Deus para resolver e tratar, entenda, um pecou, todos. Adão gerou 7 à sua imagem e semelhança. Os que estão a descender, eles já estão a carregar o DNA biológico, o DNA espiritual, a informação de que nós somos mulherengo. Mesmo ele não querendo, depois vai ver que essa inclinação, essa tendência, esqueci. Eu quero concluir isso hoje, eu não quero, amanhã quero começar a falar de outras coisas, mas eu não preparei, tem aqui nesse texto, e você ao estudar profundo, mas não no texto bíblico, não quero agora ir buscar o texto, não vem agora o texto, mas você vai perceber uma coisa que existe no ser humano. Quando você começar a analisar algumas pessoas que são violentas, pedófilos, que caem na pedofilia, quando você analisar, fazer um mapeamento, vai perceber, ele descende de um tronco genealógico que a pedofilia é a vida. Nunca perceberam disso? Não? Acontece. O tronco genealógico é um tronco dos homens que caem na pedofilia. Por isso, como ele faz parte, ele carrega isso nos seus genes. E também espiritualmente, porque isso não é só apenas um problema físico, mas também se trata de um problema espiritual, porque por detrás disso há um espírito. Por isso, quando falamos espírito familiar, é em duas vertentes. É um espírito que está familiarizado convosco, e outro é um espírito que já é da família. Esse espírito, ele faz com que todos os membros da família passem pelo mesmo processo ou tenham a mesma coisa. Não estou mais a vos sentir. Tão pensativo? Estão a analisar? Ok. Uma vez li um livro e é um facto. Um livro da Rebecca Brown, ele veio para libertar os cativos. Acho que deve ter sido esse livro ou um outro livro dele que eu tenho. Mas já faz muito tempo aí no princípio dos anos. Terei que voltar a ver. Tenho esse livro. Ok. Estás a ver os gangues americanos, os mbumbos, os black, os gangues americanos. Daquela altura tinha-se feito esse estudo. As rixas tribais que eles têm são as rixas que têm a ver com a origem dos seus progenitores. E eles carregam isso no genes, no sangue, mas ao mesmo tempo é algo espiritual. Escuta uma coisa, espírito não morre. O demônio não morre. Os espíritos, o fim deles é quando serão lançados no fogo do lago do inferno. Enquanto isso, o espírito maligno não morre. Por isso é que quando lhe expulsamos, Mateus vai dizer, ele sai, vai no lugar árido procurar descanso. Mas só que esse espírito não encontra descanso. Posso te chocar agora, te deixar pensativo? Ok. Se é um membro feiticeiro da vossa família, espero não esquecer o que eu estava para dizer antes disso. Mas isso, se um membro feiticeiro da vossa família tiver a morte prematura,
não ainda a morte que Deus estabeleceu na sua vida, ele morre precocemente. Quando ele é enterrado, o seu espírito vai estar a vaguear. E algumas vezes pode vir mesmo na casa em que ele vivia, está lá a viver. Sim, está lá mesmo convosco a viver. Porque ele não encontrou lugar para ficar. Yeah? Vocês podem até sair daquela casa, arrendar, colocar na renda aquela casa, mas aquele espírito vai continuar lá. E a malandrice que ele fazia perturbava-vos, ele pode começar agora a perturbar. O mundo espiritual tem uma grande realidade. Agora deixa eu voltar para onde eu falava. Já vos deixei pensativo. Estava a falar o quê? Os espíritos malignos, eles não morrem. São expulsos, são repreendidos. Ele vai procurar um lugar para alojar. Em Gadareno, quando Jesus chegou, quando aquele endemoniado de Gadara que quebrava a corrente, ora caía, ora estava nos cemitérios, ele veio, disse que tenho eu contigo? Por que veio essa hora? Aqueles espíritos eram os espíritos territoriais que governavam aquele território. E aqueles espíritos não queriam sair daquele território. O que eles dizem a Jesus? Se nos expulsa e nos manda aonde? Nos porcos. Então, eu não como embora porco, mas se você não come porco, porque entrou lá o demônio, volta, começa a comer porco, está a perder o teu leitão. Você que também quis deixar de comer o teu porco, continua embora a comer o teu porco. Eu não como, mas você pode comer o teu porco à vontade. Escuta o que eu vou te dizer. Os demônios entraram no porco, os porcos não... E você vai perceber, escuta... É para você entender a situação daquele endemoniado de Gadareno. Um homem só conseguiu aguentar legiões de demônio. Mas esses legiões, os porcos não conseguiram aguentar legiões. Os porcos se precipitaram onde? No mar. Você pensou que aqueles espíritos assim morreram na água? Não. São os mesmos espíritos, o porco entrou, morreu, ele como procura do espaço levantou. São aqueles espíritos que vieram induzir os habitantes de Gadareno para expulsar Jesus dali. Porque eles deveriam se alegrar que o homem que perturbava aquela comunidade agora está livre. Deveriam ter se alegrado e dizer glória a Deus pela vida desse homem. Mas é que aqueles espíritos é que vieram, olha, incitaram, expulsam, mandaram Jesus embora daqui. Não te queremos, vai, sai. E Jesus foi. Os espíritos continuaram ali. Os porcos só morreram, serviram de comida para os peixes. Então, pode comer o teu porco à vontade. Então, isso é para fazer entender que esses espíritos, eles não morrem. Eles sabem do laço espiritual existente. Eles têm a informação genealógica, a informação, o DNA espiritual. Carregam essa informação e preste atenção, e principalmente se a doença hereditária é espiritual, o objetivo do espírito é fazer com que todos que descendem daquela família tenham essa doença. Alô, isso está a ajudar alguém? Existem doenças que nós dissemos hereditário. Na verdade, não é algo, digamos assim, geneticamente falando, uma doença. Mas é um espírito que colocou isso em gênese e vai passar de geração a geração. Esse mesmo espírito fará com que essa informação passe a todos. Isso se tratando de doença, e se tratando então de prostituição, outras coisas, aquele espírito, ele vai se encarregar de fazer com que isso se concretize na família. É um espírito encarregado. Por isso é que nós temos que rejeitar certas doenças familiares. Não, isso é da minha família, eu rejeito isso no nome de Jesus, não pode me alcançar. Por um entrou o pecado à morte, mas também por um mudou as coisas.
Se alguém abrir o portal, também alguém pode fechar o portal. Dizer, quem abriu o portal vendendo gerações para o DNA espiritual estar contaminado, eu agora que nasci por um propósito nessa família, me coloco em pé para dizer, chega. Então esse espírito, ele faz questão com que essa informação, ele vai passar. Sabe que existem doenças que são espirituais. Mas quando a medicina vai olhar, vai dizer que é uma doença que é genética. Espero que alguém acorda nessa noite. Estou a falar isso ao mesmo tempo, o Senhor está a dizer, o vosso problema é espiritual. Só que a medicina, como não pode detectar o espírito, a medicina só detecta o que é físico, o que é biológico. Microscópio não pode ver espírito. Eu disse microscópio não pode ver espírito. Hemograma não pode ver espírito. Tem paludismo que são espirituais. O microscópio só vai ver plasmódia, não vai ver que é espírito que está ali. E falando disso, eu posso, acredito que já falei aqui, tinha um senhor que lhe contaminaram com HIV-Sida. É fiel a esposa. Não trai. A mulher sabe que o marido é fiel. Passou mal ali, depois vamos fazer teste aqui, teste ali, porque você é seropositivo. Eu, nem no salão de beleza eu vou para me cortar em cabelo, eu corto em casa. Ele teve que sentar com a mulher e disse, mana, para o teu bem, convém nos separarmos. Eu vi isso em 2004, o evangelista estava a explicar, foi a primeiríssima vez da minha vida, ouvir e entender que até existia HIV espiritual. E depois aí foi vindo. Ele sentou com a mulher disse, meu marido, eu sei que você é fiel, você não traiu. Então se é para morrer, vai também me contaminar, e vai morrer. Essa é mulher para casar. Ele disse mesmo, se é para me contaminar, vai me contaminar, também vou. O marido é que evitava a mulher está embora encostar, te quero meu marido, ele está a evitar. Se você casar esse tipo de parceiro ou parceira, glorificar. Porque tem outros parceiros ou parceira doença e já está a dizer, Deus lhe leva, eu aqui não quero sofrer, lhe leva. Mas você está a dizer, eu vou sofrer contigo, até mesmo vou adoecer contigo. Começou a buscar Deus, o homem de Deus que eles pastoreava teve a revelação, injetaram. E aqui é algo que eu vou vos dizer depois disso, espero não esquecer. Injetaram, vamos começar a orar. Xabababacabacaba, repreendo. Mano, pode fazer texto, vai fazer texto, negativo. Volta, vai fazer texto, negativo. Vem daqui 3 meses, volta lá depois de 3 meses, negativo. Vem depois de 6 meses, depois de 6 meses, negativo. 1 ano, depois de 1 ano, negativo. Era problema espiritual. É que o demônio mascarou e fez esse resultado. E daqui a pouco você vai tomar antirretrovirais, tristeza, e depois vai. Problemas que existe esse tipo de doença. Por isso que eu quero te dizer, não negligencia os sonhos. Sonhei, me deram injeção. Cuidado! Porque algumas doenças são introduzidas assim no sono. No sono e no sonho. Porque me deram uma injeção. Injeção de quê? E há tempos vos partilhei de alguém que também tinha HIV espiritual. Não é verdade? Alguém se lembra? Você também não se lembra tudo que eu falo. Esse é um exemplo que tinham que se lembrar. Eu não vos contei que foi liberto. Não falei. Estão a dizer amém porque falei ou não falei? Se você se lembra, levante a mão. Se não se lembra, eu vou voltar a explicar. Só mesmo 3, nesse universo todo, 5. Mano, existe AVC espiritual. Um certo homem de Deus, já faz tempo, ele contou que alguém caiu mesmo, imóvel, uma das partes.
foram no hospital, fizeram um teste e até mesmo o TAC está a revelar mesmo. Com o nome de Deus foi lá, você, em nome de... sai dele, você sai. Saiu e ficou bem. Está a compreender? Laboratório não vai detectar coisas espirituais. Por isso é que nós não devemos aceitar tudo. Eu repito, não devemos aceitar tudo. Não estou a te dizer negligenciamento. Não deve aceitar tudo. A necessidade do mapeamento, mesmo no mapeamento, pode ser algo familiar. É um carimbo que se colocou nesta família. Ok? Na medicina é algo hereditário, mas espiritualmente é uma herança espiritual, é um DNA espiritual, é um genes espiritual. E como é espiritual, só quem é espiritual pode detectar e só quem é espiritual pode resolver este problema. Então você que é espiritual tem que se levantar, entender de que seja ela espiritual, até mesmo físico ou biológico, Deus pode operar. Por um entrou problema, por um o problema foi resolvido. O problema também pode ser resolvido. Então, como você já sabe a realidade, já vamos orar. Aqui hoje me fica bem difícil dar um sujeito específico, vai ser um pouco como o de ontem. Como você já conhece um pouco da realidade espiritual da tua família, isso está querendo dizer que você está propenso a cair nisso. Mais tarde, mas não estou a dizer que vai, você está propenso. Você pode se levantar. Sabe que até pobreza é hereditário? Não, você não sabia, né? A pobreza que é hereditário. A riqueza que também é hereditário. Há ricos, eles, na linhagem deles, é uma linhagem de rico. Você não vai encontrar a nível do mundo um judeu pobre. Não vai encontrar um judeu, seja ele um judeu negro, branco, você não vai encontrar um judeu a nível mundial pobre. Os judeus são ricos, porque isso é hereditário. Herdaram de quem? Do pai Abraão. Existem riquezas, ricos, não é porque ele herdou riqueza do pai. Até não sou judeu, aqui mesmo nas nossas províncias, tem pessoa na família dele, ele carrega uma informação genética de riqueza. Então, pode começar assim mesmo, bombom com jinguba, não se preocupa, daqui a pouco ele vai virar uma fábrica. Porque eles têm essa herança, que Deus te dê essa herança. Vocês não gostam de dinheiro, que Deus me dê embora eu, amém. Falei embora comigo. Não, porque se fosse você no teu lugar, eu gritava um amém engrossado, temperado. Nada, esse de te cobrar. Não, irmão, isso é um facto. Tem indivíduos que riqueza é hereditário. Dinheiro é hereditário. Ele, no negócio que você está chumbando, no mesmo lugar, quando ele chegar, vai suceder no mesmo lugar, com o mesmo... Quer dizer, ele já tem um DNA dele. É o DNA que eu estou a criar para os meus descendentes. Por isso é que eu estou a jejuar. Estou a gerar esse DNA nos meus descendentes. DNA de prosperidade também. E tem pessoas que têm essa informação mesmo de pobreza. Você pode lhe dar 10 milhões de dólares. Amor. Porque o DNA deles é pobreza, rejeita isso. E há quem comer riqueza, você vai lhe dar 5 anos. Aí vem, vai chamar milhões, porque eles carregam isso. É algo não só biológico, até mesmo espírito. E você consegue perceber, quem tem DNA de riqueza, o espírito dele é diferente. Ele pensa diferente, ele age diferente.
Não tem nada, mas o pensamento dele, vou comprar avião. Você está olhando, esse é louco, está dizendo, não, vou comprar. Nem trote você tem, para não falar bicicleta, mas ele está te falando de quê? Do avião. Isso está no Gênesis dele, não é ilusão. E falei isso, vou comprar avião eu. Eu estou a querer dizer contigo, cria esse tipo de genes em ti. Estamos a servir um Deus que é dono de ouro e prata. Você está conectado aos teus pais por laço sanguíneo, mas você está conectado também a Deus. Então você pode anular o que é negativo, esses genes negativos, e herdar o que é bom, o que é positivo, a partir de Deus. Se coloca em pé. É possível as coisas mudarem. Estou a terminar de dizer para alguém, é possível as coisas mudarem. Pastor, é que meu bisavô pobre, o avô pobre, o pai pobre, a mãe pobre, ok. Eles nos passaram essa informação biológica, genética. Mas eu estou a entender nesses 21 dias que afinal eu posso mudar essa história. E na mudança eu começo a pensar de forma positiva, de uma outra maneira. Começar a agir na oração, dizer, Deus, haja mudança genótipo. Então eu quero algo positivo que me projeta além para viver um destino que Deus estabeleceu. Feche os teus olhos. Você vai orar comigo. Diga, meu Deus e meu Pai. Não ouvi, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. E eu entendi. Por intermédio do homem entrou o pecado e a morte. Por intermédio do homem entrou a desgraça no mundo. Mas também por intermédio de entrou a salvação, entrou a libertação. Estou a entender, é possível mudar de vida. Analisando a minha família, eu compreendi, herdei muita coisa ruim, mas é possível mudar esse gênese espiritual. Por isso nessa noite, todo espírito maligno que tem influenciado o nosso genes para as coisas negativas, eu me oponho contra ele e eu começo a declarar que eu estou a receber algo positivo. Estou a cancelar toda a herança espiritual maligna. Começo agora a cancelar em nome de Jesus a herança espiritual diabólica maligna na vossa família. Você sabe que isso está no sangue, no vosso sangue da pobreza, está no sangue da miséria, está no sangue de ser mulherengo, está no sangue de ser prostituta, está no sangue de doença como hepatite, de doença como diabetes, de doença como câncer, de algum problema de saúde, é algo hereditário, está lá, você pode anular. Talvez você não sabia que é um espírito por detrás, você pode anular hoje. Eu anulo em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nesta noite estou a anular todo DNA espiritual, todo DNA biológico
psicológico maligno que formou um laço da pobreza, laço da miséria, laço de doenças, enfermidade genética. Estou a me desconectar dessas informações negativas em nome de Jesus, de prostituição, de alcoolismo, em nome. Eu me desconecto, eu me desligo desse vínculo de miséria que está na família, de pobreza. Aleluia, diga comigo: meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Toda informação genética maligna que está no meu sangue, a partir de hoje, eu estou a declarar que seja removido, que o Senhor me limpa com o sangue de Jesus. Outra vez, meu Deus e meu Pai. Toda informação genética maligna que está no meu sangue, a partir de hoje, estou a declarar, não tem poder. Pelo sangue de Jesus, começa a me limpar. Limpa, purifica, remova a informação genética maligna, hereditário, maligno, diabólico, que nos impulsiona a coisas negativas, que nos impulsiona a enfermidade, que nos leva à doença, que nos leva à miséria, à pobreza, ao uso de tabaco, ao uso de droga, que nos leva ao uso do álcool, que nos leva à impiedade, à prostituição, que nos leva à bestialidade. Senhor, essa informação negativa, ruidosa, que eu carrego, que traz doenças como câncer, doença como prostatite, doenças como inflamação, gastrite, doença como rinite, toda e qualquer outra doença que afeta o órgão, que afeta o cérebro, que afeta os olhos. Meu Pai, no nome de Jesus, o sangue de Jesus que tem poder, que tem removido o pecado, possa limpar, haja uma limpeza agora mesmo, nesta noite, em mim, removendo as informações genéticas que me afetam de modo negativo. Haja essa limpeza em nome poderoso de Jesus. Aleluia. Vamos fazer a última oração. Diga comigo: meu Deus e meu Pai, a partir de hoje e agora, eu profetizo, eu declaro e eu decreto que eu estou a tomar posse, que eu me aposso de genes positivo, de prosperidade, de sucesso, de êxito, de avanço. Eu começo a profetizar em meu favor que estou a avançar. Se ninguém avançou na família, por causa do laço, eu estou a avançar. Se ninguém progrediu na família, por causa do laço, eu estou a progredir. Se ninguém teve sucesso, eu estou a ter. Se
tiveram doença, eu estou a ser curado. Eu estou a ser curada. Ore, ore e declara isso. Sapana parrocoto poripa calabacato nebadababa. Haja essa mudança, haja essa mudança. O DNA contaminado, corrompido, muda. Algo espiritual na minha vida, na minha casa, nos meus descendentes, começa a ocorrer agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mandres te crebo caparus te pari camparamanto ropepepe macato bedi barababodo bedi barababa coropera mamarotorica recaraca coroberi baba mendereba catalabra baba paresta papana baraba sabaya baya. Aleluia. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por esse 17º dia. Por nós está a entrar mudança nas nossas famílias. Por nós o clima está a mudar. As informações genéticas estão a mudar. Por nosso intermédio, as informações de Gênesis estão a mudar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, por nosso intermédio, a hereditariedade está a mudar. É o que oramos e declaramos. Cremos em Ti. Novas informações estão a ser produzidas no nosso DNA, no nosso organismo, no nosso corpo, de saúde, de bem-estar, de progresso, de avanço, de inteligência, de sabedoria, de prosperidade, de riqueza, por que não? Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Espírito da criação flua e opera no seio do teu povo, opera em nossas vidas, para a honra e glória do Deus, nosso Senhor e nosso Rei, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.